Conforme a gente viu na aula passada, quando não se tem rede pública de coleta de esgotos, a solução individual mais recomendada é utilizar o tanque séptico seguido de alguma unidade de disposição final do esgoto tratado pelo tanque séptico, que pode ser, por exemplo, o sumidouro ou a vala de infiltração. Então, por esse motivo, a gente vai aprender na aula de hoje como dimensionar essas unidades do sistema individual de esgotamento sanitário. A primeira coisa em relação ao tanque séptico é que os critérios e os parâmetros de projeto são determinados pela NBR 7229 de 93 e ela é o guia orientativo de como se fazer o dimensionamento do tanque séptico. E é por ela que a gente vai estudar e vai se basear para conseguir dimensionar essa unidade de tratamento de esgotos. E aí, desse dimensionamento, o que a gente precisa determinar é o volume útil do tanque séptico, que deve ser calculado por essa equação que vocês estão vendo aqui no slide. Volume do tanque séptico, esse volume útil, vai ser igual a 1000 mais N vezes CT mais KLF. O que significa cada um desses termos? Inicialmente, a gente vai ter o cálculo do volume útil do tanque séptico associado ao número de pessoas, número de contribuintes que influenciam para aumentar o volume, aumentar a vazão de esgoto que vai chegar ao tanque séptico. Então, esse N significa esse número de pessoas, ou também pode ser o número de unidades de contribuição. Como eu vou mostrar para vocês mais para frente, a gente também pode ter outras unidades. Calcular, por exemplo, esse N, esse número de contribuição, em relação ao número de leitos de hospital, ou ao número de pessoas ocupando uma escola, por exemplo. Então, isso pode variar. O parâmetro seguinte que a gente vai determinar é o parâmetro do C. Significa contribuição de despejos per capita, então dado em litro por habitante dia. O quanto cada pessoa contribui de esgoto, tendo ali uma faixa média também determinada na NBR, uma tabela que vai me dizer a média de contribuição de despejo de cada unidade, de cada pessoa, ou de cada unidade de contribuição. O outro parâmetro que é o T, referente ao período de detenção do esgoto dentro do tanque séptico, ou seja, é o tempo em dias que o esgoto ele passa dentro do tanque séptico, que ele vai ficar ali para ser digerido e ser previamente tratado para conseguir para a unidade de disposição final. O parâmetro K é a taxa de acumulação de lodo. Como a gente viu na aula passada, parte do tanque séptico é destinado para a acumulação do lodo e que esse lodo seja digerido. Então, a partir dessa taxa de acumulação de lodo, eu vou conseguir determinar qual vai ser o tamanho do tanque séptico destinado para acumular esse lodo. E, por fim, o LF significa a contribuição de lodo fresco, também em litro por habitante dia, unidade per capita, ou unidade em relação à unidade de contribuição do esgoto. E é o quanto que cada pessoa, cada unidade de contribuição, vai gerar de lodo fresco. Então, se você for avaliar a multiplicação dos parâmetros C e T, ele vai me determinar qual é o volume destinado à decantação, aquele volume que está relacionado com o líquido em sedimentação, para fazer com que as partículas pesadas sedimentem e fazer com que as partículas leves se elevem, vão flotar, formar espuma. E a parte do K vezes LF está relacionado qual é o volume do tanque séptico destinado à acumulação do lodo, para que ele tenha um espaço para que ocorra a digestão e, consequentemente, a redução do volume através da digestão pelas bactérias. E o μ, somado aqui na equação do tanque séptico, está relacionado ao espaço projetado ou pré-determinado para a acumulação da espuma, aquela fração também mais leve que fica na superfície do tanque séptico, certo? Então, essa equação ela vai me determinar o volume útil do tanque séptico. Esses parâmetros eles são determinados em tabelas. A partir de alguns dados iniciais, a gente vai para as tabelas da NBR e confere qual é o valor de cada um desses parâmetros. Então, iniciando aqui na primeira tabela da NBR, a tabela 1, ela determina qual é a contribuição diária de esgoto e também a contribuição diária de lodo fresco por tipo de prédio e de ocupante. Quando eu tenho, por exemplo, prédios de ocupação permanente, casas de residências, de hotéis ou de alojamentos provisórios, a gente vai ter uma unidade aqui de pessoa, a contribuição de esgoto, o C,
e a contribuição do lodo fresco, o LF, ambos em litros por habitante dia. Ou no caso, se tiver um restaurante, cinemas, por exemplo, sanitários públicos, então eu vou utilizar a unidade litro por unidade dia. Então, se não me engano, se eu tiver um restaurante, eu vou utilizar uma contribuição de 25 litros de esgoto para cada refeição servida no restaurante. E os outros tipos de prédio, consequentemente, também da mesma forma. Vou determinar aqui, vou obter da tabela qual é o valor de contribuição de esgoto de cada pessoa por dia e qual é a contribuição também de lodo fresco que cada pessoa gera por dia. A segunda tabela da NBR determina qual é o período de detenção dos despejos por parte de contribuição diária. Então, aqui eu vou precisar obter qual é a contribuição diária total de despejos, considerando todos os contribuintes que influenciam, né, nessa contribuição diária de despejos. E a partir dessa contribuição diária total, eu consigo obter diretamente na tabela qual é o tempo de atenção, qual é o valor de T em dias. Então, a gente vai utilizar lá na equação do volume útil o valor desse tempo em dias. Só uma observação é que, se a gente for avaliar esse tempo em dias, ele corresponde a um período de 12 a 24 horas. Então, o esgoto ele vai passar um período mínimo de 12 horas dentro do tanque séptico e máximo de 24 horas. E a gente vai ter essas contribuições diárias aqui em relação ao número de horas, baseada nessa contribuição total diária de esgoto, considerando aquele valor per capita, bem como o número de contribuintes que vão contabilizar essa contribuição diária total. E aí uma observação é que quando a gente tem um tanque séptico de grande porte, né, associado a uma contribuição maior do que 9.000 litros por dia, a gente pode adotar um tempo de atenção de 8 horas, caso o tipo do tanque séptico seja aquele de câmaras em série. Então é possível ainda ter um tempo de atenção menor do que as 12 horas que aparece lá na NBR. O outro parâmetro é o valor de K, que está associado com essa taxa de acumulação de lodo, também dado em dias. Nesse caso de K, eu preciso determinar como projetista qual vai ser o tempo de limpeza do tanque séptico. Então, eu vou construir o tanque séptico estimando já qual vai ser o período de fazer manutenção e limpeza dele. Se for o caso de adotar um intervalo de limpeza de 1 ano, então, dependendo da temperatura ambiente do local, eu vou ter diferentes valores de K. Se for 2 anos, 3, 4 ou 5 anos, também. E aí eu vou precisar determinar tanto esse intervalo aqui de limpeza, quanto saber qual é a temperatura ambiente, né, em graus Celsius, para eu conseguir ter o valor de K. Aqui na nossa região Nordeste, né, temperaturas ambientes vão ser, na média, maior do que 20 graus Celsius. A partir dessa coluna aqui associada ao tempo maior do que 20 graus Celsius, eu vou projetar qual é o intervalo entre as limpezas e a partir desse intervalo da limpeza projetado, né, estimado pelo projetista, eu vou obter o valor de K. E o que significa esse valor de K? É o número de dias de acumulação de lodo fresco, equivalente ao volume de lodo digerido a ser armazenado no tanque, considerando que há uma redução de volume de 4 vezes para o lodo digerido. Então, a gente vai ter aquela digestão, a redução do volume, né, associado à parte mais profunda do tanque séptico. E esse lodo é digerido por bactérias anaeróbias. E nessa redução do volume, a gente vai considerar essa taxa de acumulação de lodo já baseada também nesse volume de lodo que é digerido pelas bactérias. Então, tendo qual é a contribuição de lodo fresco de cada pessoa por dia e quanto tempo esse lodo vai ficar acumulado no tanque séptico até ser digerido, a gente vai conseguir determinar esse volume destinado ao armazenamento do lodo, tanto de ingestão quanto do lodo digerido. Como aqueles parâmetros que a gente obteve nas tabelas, né, C, T, K e LF, e tendo também o número de contribuintes, a gente consegue determinar qual é o volume útil do tanque séptico. A partir desse volume útil, a gente vai conseguir determinar quais são as dimensões do tanque séptico. E a NBR traz ainda mais uma tabela que associa esse volume útil com a profundidade útil mínima e máxima que o tanque pode ter. Então, dependendo de qual é a faixa de valor do volume útil, de até 6 metros cúbicos, a gente vai ter uma profundidade útil mínima de 1,2 metros e máxima de 2,2. E assim, de 6 a 10 metros cúbicos de volume útil, profundidade de 1,5 até 2,5 e maior do que 10 metros cúbicos de volume útil,
uma profundidade que deve estar entre 1,8 e 2,8 metros. Então, a partir do volume útil, utilizando essas condições que a NBR traz, eu vou conseguir dimensionar, por exemplo, no caso do tanque cilíndrico, qual é o diâmetro do tanque, adotando a profundidade útil entre a mínima e a máxima. E no caso dos tanques prismáticos retangulares, eu vou conseguir determinar qual é a largura e qual é o comprimento, também adotando a profundidade útil entre essas mínimas e máximas, baseada no volume útil calculado anteriormente. E essas dimensões também vão ter que atender a alguns critérios que a NBR traz. No caso de adotar um tanque séptico cilíndrico, eu preciso garantir que o diâmetro interno mínimo desse tanque seja de 1,10 m. Se eu adotar, for construir um tanque séptico prismático retangular, eu vou ter ainda duas condições. A primeira é que a largura interna mínima deve ser maior do que 0,8 metros, maior do que 80 centímetros. E a minha relação comprimento-largura tem que ser entre 2 e 4, para que eu tenha as melhores condições para propiciar aquela decantação, sedimentação das partículas sólidas, e bem como propiciar que haja uma área mínima para que o lodo sedimente e que as bactérias consigam digerir o lodo e também reduzir o volume desse lodo digerido. Dessa forma, quanto maior a superfície desse tanque séptico, melhor desempenho vai ter o tanque séptico, porque eu vou ter uma maior área de contato das bactérias com o líquido que está sedimentando. No entanto, se eu fizer um tanque séptico de altura muito baixa, eu posso prejudicar as estruturas hidráulicas de entrada e saída do esgoto dentro do tanque séptico. E é por isso adotado esses parâmetros mínimos e máximos dessas recomendações da ABNT, para que a gente consiga propiciar a melhor configuração de tratamento do esgoto dentro do tanque séptico.